Olá, eu sou a Cabo Camila Madrucci. Nós vamos para mais uma instrução de gestão e planejamento administrativo. Os objetivos: conhecer e compreender o planejamento e gestão administrativa de risco e ergonomia. Listar, descrever, definir, identificar, indicar e explicar ergonomia, as etapas do planejamento administrativo, as etapas da gestão administrativa e promover uma mudança cultural na gestão de risco. Nós vamos falar nesses 4 pontos: ergonomia, planejamento, gestão e educação. Então vamos seguir aqui falando de ergonomia, que é a NR17. Não vamos falar da NR toda, porque é uma NR até bem extensa, então compilei aqui as melhores partes que são mais aplicáveis para a gente. Então, primeiramente, ergonomia é a otimização das condições de trabalho através da ciência e possui como pilares segurança, saúde, eficiência e conforto. Perfeito? Então, esses são os 4 pilares da ergonomia. E aí é importante salientar que a ergonomia é a adaptação do trabalho ao ser humano e não o oposto. É muito comum falar que tem que se adaptar o homem ao trabalho. Na verdade, é o oposto. O trabalho que tem que se adaptar ao ser humano. Perfeito? E aí, alguns objetivos da ergonomia, né? É otimizar o esforço muscular através da biomecânica, diminuir as posturas maléficas e aprimorar as posturas benéficas. Como campo de abrangência, ela tem o micro e o macro. O micro é a ergonomia do trabalho, a própria execução em si, tá? Então é focado. E macro envolve a ergonomia do sistema de trabalho, execução, ou seja, o modo geral da parte de produção, ou seja, as instruções, as políticas, todo o sistema. E a micro é especificamente a execução em si daquele trabalho, daquela postura, daquele exercício. E quais são os níveis de especialização? Nós temos a ergonomia física, a cognitiva e a organizacional. A física, ela é específica da biologia, ou seja, ela envolve a parte da biomecânica, a biologia do ser humano, ou seja, ela é do aspecto físico do corpo humano, ok? A ergonomia cognitiva está ligada à parte psicológica, ou seja, é a ergonomia do campo da mentalidade, do pensamento, ok? Que vai envolver principalmente a questão do estresse mental. E a ergonomia organizacional, que envolve toda a estrutura de trabalho, com relação ao trabalho em equipe, as políticas, os valores, perfeito? E aí, os níveis de exigência. Temos as exigências tecnológicas, econômicas, sociais e organizacionais. As tecnológicas são as técnicas de produção em si. Então, conforme a evolução da ciência avança, conforme a evolução da sociedade, conforme as demandas e as necessidades vão evoluindo, vão sendo apresentados novos processos. E isso implica em novas técnicas de produção. As exigências econômicas, que envolvem a qualidade e o custo de produção. As exigências sociais, que envolvem a melhoria das condições do trabalho. E as exigências organizacionais, que tem a ver com a questão da gestão participativa. Okay? Os objetivos da ergonomia no planejamento, nós falamos antes dos objetivos da ergonomia, agora a gente vai falar dos objetivos da ergonomia dentro do planejamento e gestão administrativa. Então nós temos o objetivo organizacional, que é o quê? A divisão e função das tarefas. Então quando a gente divide essas funções e tarefas, a gente torna o trabalho mais fácil, mais ergonômico. Okay? Então vamos tentar imaginar, por exemplo, o comandante da unidade. Teoricamente, nas funções e tecnicamente também, ele é responsável por tudo que acontece no quartel. Porém, ele não tem como executar todas as funções que são necessárias. Então, o que ele faz? Ele precisa de pessoas, outros militares que vão trabalhar para ele. Então, ele vai ter o seu subcomandante, ele vai ter o chefe da SOP, o chefe da SAD, ele vai ter
a guarda, o comandante da guarda, o adjunto oficial de dia, isso tudo para que possam ser cumpridas todas as tarefas, porque humanamente seria impossível ele estar em todos os lugares, gerindo tudo ao mesmo tempo. Então, esse nível organizacional, esse objetivo organizacional tem justamente essa função. Okay? O objetivo logístico, que é recursos humanos e materiais, ou seja, você trabalhar com a quantidade específica de recursos humanos necessários. Então, uma determinada tarefa você precisa de mais gente, você vai precisar, você vai lançar mão dessa maior quantidade de recursos humanos, e os materiais específicos, que aí você vai estar também trazendo esses recursos. Então, como a gente viu lá, você vai fazer a manutenção de uma motosserra, por exemplo, você pode precisar de uma banqueta ou uma bancada. Tá? E o objetivo do acompanhamento, que é o quê? Você verificar o tempo todo se aquilo ali está sendo efetivo. Então, através de desenvolvimento, acompanhamento, avaliação, verificar ali no dia a dia, nas conversas, tendo esse feedback, esse retorno, para justamente poder fluir isso tudo. Então, esses são os objetivos da ergonomia dentro do planejamento e gestão administrativa. E os níveis de organização da ergonomia são 3: estratégico, gerencial e operacional. O estratégico envolve planejamento, estratégia e política, ou seja, são basicamente o campo das ideias, é o campo do planejamento, é o campo de traçar metas. O gerencial, ele vai ser a gerência, em loco, ou seja, ele vai fazer a gestão. A gente viu lá a diferença do planejamento e da gestão. O nível gerencial vai trabalhar ali na organização em loco. O estratégico é a organização macro e a gerência a organização micro, específica, pontual. Então vai estar gerindo, avaliando, verificando, coordenando, ok? E o operacional, o nível operacional trabalha especificamente com a execução, ok? Como exemplo, vamos imaginar um ambiente administrativo, tá? Quais são os pontos que nós temos que verificar para que a gente traga melhor desenvolvimento, melhor eficiência para o bombeiro militar? Então, os seguintes elementos: temperatura. Nós já vimos lá na NR15 a questão da insalubridade. A temperatura está confortável para o trabalho administrativo? Tem fonte ali de hidratação para que ele possa se hidratar ao longo do dia? Ele tem um local para que ele possa fazer sua higiene pessoal? Ele tem uma iluminação adequada? Está entrando a luz adequada? Está um ambiente muito escuro que ele mal consegue enxergar? Som, como é que está o som no ambiente? Tem equipamento sonoro? Não tem equipamento sonoro? Existem distrações, ou seja, tem alguém passando ali, a janela está aberta, a porta está aberta, tem um ambiente de entra e sai, isso tudo gera distrações, isso tem que ser eliminado. Como é que está a postura daquele bombeiro? Ele tem que ficar o tempo todo em pé, o tempo todo sentado? A posição, o nível dele quando ele está sentado está adequado com a mesa de trabalho dele? Ele tem que se abaixar muito, ele tem que ficar com o braço muito levantado? Isso tem que ser levado em consideração. E o conforto em si, que é justamente o próprio local que ele está devidamente confortável, uma cadeira adequada, enfim. E esses são os elementos que devem ser levados em consideração Esses são os elementos que devem ser levados em consideração quando a gente está trabalhando a questão da ergonomia na parte administrativa, ok? Mas também nós temos a ergonomia no que tange a atividade operacional. E o maior exemplo é no procedimento de levantar a prancha com a vítima na parte, principalmente da matéria de APH, mas que nós utilizamos no salvamento também. Então, a postura adequada, ela envolve ali essas 3 passadas, que é o quê? A primeira posição ali de fixação da prancha, tá? Você tem que estar na posição ali de agachamento, com os braços esticados dentro das pernas. A segunda posição, que é a prancha ao meio ali, justamente para poder nivelar. Então, permanece-se agachado, o braço já fica apoiado no antebraço ali, no joelho, e a última posição é completar o agachamento, perfeito? Então, isso tudo vai trazer o quê? Primeiro, um maior conforto para a vítima, que vai estar sendo nivelada ali de forma
eficiente e adequada. E ainda mais para o bombeiro militar, que vai estar preservando a sua coluna cervical, certo? Então, ao invés de ele fazer o movimento prejudicando a coluna, levando a coluna, ele vai estar fazendo o movimento correto. Então, ele vai estar fazendo, ao invés de fazer a força na lombar, nas costas, ele vai estar fazendo a força adequada do agachamento, ok? Isso traz uma série de benefícios. Temos também outros exemplos da parte de ergonomia no campo operacional a respeito de ferramentas mais leves também, como é o caso da evolução na parte do desencarceramento, certo? As ferramentas estão ficando cada vez mais leves. O próprio cilindro do EPRA ao longo do tempo tem ficado mais leve. Antes era de aço e agora é material de composite. Então isso tudo traz maior ergonomia. E aí temos o exemplo na parte de execução também, operacional, para a gente poder entender melhor essa evolução da ergonomia. Nós temos dois momentos históricos aqui nessa foto. No nosso lado esquerdo aqui, nós temos o modelo do Fordismo e do lado direito nós temos o modelo do Toyotismo. Qual é a grande diferença na questão ergonômica? Reparem que, no primeiro momento, é o homem que tem que se sujeitar ao trabalho. Então ele está lá agachado porque o carro está naquela altura ali, não consegue colocar numa outra altura. Uma série de homens fazendo a manutenção ali, a colocação das peças, enfim, tá fazendo o trabalho em linha de produção de forma diferente. Então eles estão levantando, abaixando, pegando ferramental ali mais pesado, enfim. Esse era o modelo, esse era o processo. O que a ergonomia trouxe para a gente? A gente consegue ver melhor no Toyotismo, que é o quê? É o trabalho se adaptando ao homem. Então nós temos o carro mais elevado na postura do homem, trabalhar em pé. A ferramenta já é um braço mecânico, então evita ele de ficar fazendo esse peso. Isso traz uma eficiência maior, porque o homem consegue não só preservar a sua saúde, como ele consegue trabalhar por mais tempo e até mesmo ter um melhor rendimento. Então, isso é o melhor exemplo que a gente tem de ergonomia, tá? Planejamento. O planejamento e gestão administrativa está ligado diretamente à atividade de meio que o Cybernet desempenha. Ou seja, todos os planos que a gente fizer e a gestão que a gente fizer estão ligados diretamente à nossa função dentro da corporação. Para tanto, basta aplicar os conhecimentos a seguir de forma individual em cada situação. Vamos aplicar cada ponto que a gente vai ver à frente de forma individual em cada situação que a gente for fazer dentro da nossa atividade fim. Conhecer e usar os objetivos do plano. Alguns objetivos. Identificar os perigos potenciais ou reais. No nosso caso aqui, identificar perigos que possam vir a acontecer, como sentar numa cadeira quebrada, escorregar num vestígio de água que esteja no chão. E com isso vamos minimizar e mitigar os riscos. Melhorar o desempenho dos BMs. Por exemplo, num ambiente administrativo, a climatização do ambiente, a iluminação, a cadeira adequada para o bombeiro ficar com a coluna ereta, entre outras coisas que podem ser feitas. E com isso a gente vai conseguir ampliar a credibilidade da corporação responsável. A partir do momento que a gente busca melhorar cada dia, a gente automaticamente amplia nossa credibilidade na corporação. Vamos procurar estabelecer metas para cumprir esses objetivos, implementando os programas para cumprir esses objetivos. E automaticamente vamos verificar o cumprimento desses objetivos e identificar a possibilidade de aprimoramento dos programas. E depois de tudo feito, vamos fiscalizar o cumprimento de todas essas medidas. Se foram adequadas, se surtiram algum efeito positivo, negativo, para que a gente depois possa melhorar ou retirar algo que não ficou bom. Esse é o objetivo do planejamento. Ponto 2. Conhecer e usar um plano com base nos objetivos. Vamos para o plano de gestão, que é o PDCA. P de plano, D de do, C de check e A de arte.
O P é planejar, ou seja, analisar o estudo e elaboração das medidas. O D de executar, implementar medidas. O C de checar, verificar os efeitos dessas medidas. E o A de agir, corrigir os efeitos negativos. Um puxa o outro e um depende do outro para no final sair da forma correta. Exemplo de aplicação do PDCA em uma instrução. Plane, planejar. Planejar estudos e objetivos que querem ser alcançados. A aula que vai ser ministrada, qual a aula que nós vamos ministrar? Quais todos os tópicos que vão ser falados nessa instrução e a elaboração do conteúdo da instrução. Então, todas as aulas que vão ser ministradas nessa instrução. Então, a gente vai elaborar um conteúdo para essa instrução. Vamos planejar estudos dos recursos necessários, humanos, materiais. Quantos militares precisam para dar essas instruções? Onde eu preciso ministrar essa instrução? Numa sala de aula? Numa área externa? Numa quadra? Então, tudo isso está dentro do planejar. Planejar uma elaboração de documentos necessários, uma ordem de serviço, um plano de sessão, tem a ver com o local que a gente vai ministrar. Uma ordem de serviço vai ser ministrada dentro do quartel, um plano de sessão vai ser ministrado fora do quartel, num ambiente, numa escola, num curso. Então, todos esses estão baseados no planejamento. Vamos para o do, fazer. Organização do local da instrução. Então, o que a gente precisa para ministrar a instrução? Qual o local que a gente precisa para ministrar essa instrução? Disponibilizar o local para higiene e hidratação. Disponibilizar para todo mundo um banheiro, um local para se alimentar, disponibilizar água. Isso tudo está dentro do fazer. O PDCA, da parte do fazer, está isso. Vamos para o exemplo do PDCA na parte do, que é fazer. Organizar o local de instrução. Então, a gente tem que organizar o local onde vai ser dada essa instrução. Se vai ser numa sala de aula, como eu tinha falado no slide anterior. E disponibilizar um local para higiene e hidratação. Disponibilizar um banheiro, disponibilizar um local para alimentação. Disponibilizar iluminação e confortos adequados. Se for uma sala de aula, se o ar-condicionado vai estar adequado, se a iluminação vai estar adequada, se o retroprojetor vai estar funcionando. E ministrar a instrução propriamente dita. E o cheque de verificar durante e logo após a instrução. Ou seja, essa parte vai ser feita toda durante enquanto estiver ministrando a instrução. E logo após. Verificar se faltou algo a ser abordado. Depois, ou durante, a gente verifica se na instrução faltou dizer algo que ficou faltando, ou até mesmo nas dúvidas dos alunos. Verificar se todas as dúvidas foram sanadas. Então, se teve alguma dúvida, ou se, lembrei que ficou faltando alguma coisa, se essas dúvidas foram sanadas ou não. Verificar sugestões para as próximas instruções. Então, a gente vai sempre verificando se eu podia ter falado mais alguma coisa, se eu podia ter implementado mais alguma coisa para que essa instrução fique completa. O ACT, de agir, em cima da terceira avaliação, ou seja, em cima do slide anterior que nós falamos, que é a parte de checar. Então, a gente vai checar se aquilo tudo lá que a gente falou foi alcançado, foi feito da melhor forma, e realizar ações de correção dos pontos negativos e reforço dos pontos positivos. Vamos agora para a gestão. Princípios do gerenciamento de risco. Avaliar o histórico dos acidentes. Muito importante a avaliação do histórico de acidentes, que com isso a gente consegue corrigir erros e cada dia melhorar mais para que os acidentes sejam minimizados o máximo possível. Identificar os perigos e riscos em cima da psicologia infortunística, para que a gente diminua ao máximo os riscos e os acidentes. Adotar as medidas preventivas com base nos estudos e treinamento.
nada mais do que a experiência, a nossa vivência, e em cima disso a gente vai adotar medidas preventivas para que a gente venha a cada dia mais minimizar mais qualquer perigo que a gente venha aparecer e minimizar ao máximo os riscos. E sempre com a mentalidade, e se acontecer isso? E se não der certo aquilo? Então, com essa mentalidade, a gente vai conseguir cada vez mais minimizar qualquer dano que a gente venha a trazer para a gente em cima dos riscos e dos perigos que venham à frente, né? E sempre garantir o aprendizado contínuo. Com o aprendizado contínuo, a gente consegue ver que cada um está tendo uma dificuldade, consegue melhorar o desempenho de cada um em cima da dificuldade de cada um. Um exemplo é a gestão de manutenções. Incentivar sempre o estudo das férias, que ferramentas, equipamentos e acessórios. Como? Com o manual, o correto uso dos equipamentos, sempre sabendo como usar esses equipamentos em cima do manual, e o correto acondicionamento, como nós vamos manter ele guardado, como nós vamos fazer a correta... Tinha falado tudo antes. O correto acondicionamento, guardar ele. A limpeza, isso. A limpeza. Vamos incentivar o quê? O estudo das férias, de ferramentas, equipamentos e acessórios. Como o correto uso de cada equipamento, com base no manual de cada equipamento, o correto condicionamento dele, como nós vamos fazer a limpeza, manter a manutenção preventiva de cada um. E promover o uso correto dos EPIs necessários, sempre. Porque às vezes o bombeiro vai lá, vou fazer manutenção de uma motosserra e manuseia de qualquer jeito e acaba se causando um dano a ele. Então procurar sempre tem que usar luva? Usem luva. Tem que usar o óculos? Tem que usar o óculos. Então promover o uso correto de todos esses EPI, mesmo que seja só para fazer uma manutenção preventiva de um equipamento. A própria manutenção preventiva, a troca de óleos a cada 6 meses é um exemplo. E a postura adequada do corpo do BM para o serviço. Uso de bancadas ou banquetas, como a gente tinha falado anteriormente. A iluminação do local, a climatização do local, o jeito correto de sentar, levantar, isso tudo para promover a postura adequada de cada bombeiro militar. Então vamos falar agora de educação. Tá? O CBMERG pode e deve passar conhecimentos para a população, de modo que esses conhecimentos sejam voltados para educação e prevenção. Ou seja, é muito comum do CBMERG ministrar de vez em quando palestras e atividades, mas não é comum do CBMERG costumar fazer isso por conta própria. Tá? Porém, é um dever da corporação informar a população corretamente. E aí podem ser realizadas atividades como palestras, instruções, simulados e demais, ok? As mais efetivas são as de caráter educacional. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existem muitas medidas para conscientizar a população diferente do caráter educacional, tá? Por exemplo, a panfletagem. Quando a gente faz uma panfletagem, por exemplo, entrega ali um panfleto para o cidadão, ele vai ler aquele cartaz, mas ele vai ter ele vai absorver pouco daquele aprendizado ali, ok? Então, existem outras formas de se levar mais conhecimento, que justamente são através dessas formas mais educacionais que a gente citou ali, tá? Temas que podem ser abordados. Então, basicamente, é tudo relacionado à prevenção e educação, para que a população possa evitar, saber lidar em situações de risco, saber o que fazer. Não é para tornar a população bombeiros civis, ou brigadistas, ou outras coisas. Na verdade, eles vão ter o conhecimento para saber o que fazer. Isso é muito importante porque eles vão trazer esse retorno
nos ajudando justamente no cenário, evitando até mesmo um aumento do número de vítimas. Então, quais são os temas que a gente pode falar com eles? Prevenção de acidentes domésticos, prevenção de incêndios, sejam eles urbanos ou florestais, exercício de abandono de edificação, primeiros socorros, e aí quando a gente fala de primeiros socorros, é realmente algo básico, para que a gente foque no que não deve fazer. Então, não mexer na vítima, não ter o contato ali com o material biológico, enfim. Podem ser passadas outras situações, como até a própria manobra de desobstrução de vias aéreas ali de engasgamento. Tá? A pessoa está engasgada, realiza-se a manobra antiga, manobra de Heimlich. Pode ser feito isso, porém é preciso tomar cuidado com exatamente tudo que vai ser passado, tá? Eles não vão fazer imobilização, nada do tipo. É realmente o básico e principalmente o que não deve ser feito, ok? Prevenção em ecoturismo, prevenção em acidentes de trânsito e outros assuntos mais. Aqui eu coloquei os principais, geralmente os que são realmente mais comuns e até os mais pedidos também. E quais locais que podem ser feito isso? Principalmente em escolas, tá? Independente do público-alvo, mas principalmente em escolas, autoescolas, tá? Hospitais, ONGs, empresas, qualquer outro local, seja ele privado ou até mesmo público. Tá? O importante é realmente passar o conhecimento para a população. E a única observação que nós temos que ter aqui, no caso, é o público-alvo. Por quê? A forma como a gente vai lidar com o público de 20 anos é diferente da forma que a gente vai lidar com o público de 60, 70 anos, que é diferente da forma que a gente vai lidar com o público de 10 anos, ok? Então, o conteúdo vai variar, a forma de falar vai variar, isso tudo vai ser diferente. Então, a gente precisa atentar para o nosso público-alvo. Acabou o tempo? Então aqui temos um exemplo de algumas atividades sendo realizadas aí com crianças. Então são atividades mais lúdicas para que eles conheçam os equipamentos da corporação, conheçam as viaturas, conheçam um pouco dessa realidade, mas é uma atividade mais lúdica, ok? Já aí o público mais são escoteiros, tá? Então já é um público de uma idade um pouco mais avançada, ali em torno dos 10 anos de idade, mas também já com um outro foco. Então, ali sendo falado de prevenção de incêndio florestal e ecoturismo, tá? Já é uma outra forma de lidar com esse público. Aqui nós temos a Semana da Prevenção contra Incêndio e Pânico, uma ferramenta muito importante da corporação, e nós temos aí, ó, indicando como fazer um curativo. Por exemplo, também na Semana de Prevenção contra Incêndio e Pânico, temos aí ensinando a utilizar extintores, que são justamente próprios para situações de princípio de incêndio. E aí já um pouco mais avançado que as instruções, né, que já é a realização em si também, do exercício de abandono, que é muito importante. Quando não se sabe o que fazer e tem uma situação que é preciso abandonar, seja por incêndio, seja por um desastre, qualquer coisa, quando não se tem um padrão, é muito comum que haja o caos, tá? E aí, nesse caso, a gente vem ensinando para trazer um pouco de ordem e assim a gente consegue preservar e salvar o maior número de vidas. E aí, senhores, como essa é a nossa última instrução, fica uma frase aí de minha autoria, que é: acreditar no seu aluno e ter fé nele, isso também é ser professor. Então, senhores, eu acredito aqui em cada um dos senhores, que cada um vai ter o máximo de empenho, não só nesta disciplina, como ao longo de todo o curso. E eu espero que os senhores realmente possam aproveitar ao máximo o conteúdo, perguntem, tirem dúvidas, interajam sempre na plataforma e realmente espero que os senhores se dediquem. Não espero nada menos dos senhores. Por isso que eu acredito que, além de absorver o conteúdo, os senhores vão conseguir replicar isso nas unidades dos senhores e principalmente para a população. Perfeito? E para a gente fechar, a charge aí, que é o mascote aí do bombeiro, falando ali, né, que é a comunidade mais a educação, ele é igual a vidas poupadas, vidas salvas, ok? Então é isso que eu acredito na educação,
Por isso que nós estamos fazendo essa série de instruções, por isso que os senhores estão aqui no curso para o aprimoramento profissional e o nosso real objetivo é a população. Então, se a gente não se dedicar ao máximo, fazendo sempre tudo isso em prol, a gente consegue levar para a população um melhor serviço. E é nisso que eu acredito. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. A gente se vê nos fóruns e, por isso, por hoje, essa é a última instrução. Fica aqui o meu desejo aí que os senhores consigam fazer mais aí nas instruções se dedicando. Ok? Espero que tenham gostado. Um forte abraço.